Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 580 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique a uma amiga, um amigo. É fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também as entrevistas. Postamos ontem a entrevista com Ciro Gomes, né? A penúltima foi com a senadora Simone Tebet, do MDB Mato Grosso do Sul, e antepenúltima com o ministro da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, né? As entrevistas, vocês percebem, com entradas diferentes, mas com leituras sobre a complexidade da crise que o Brasil vive. Na minha interpretação, é a crise mais grave da história do Brasil republicano. Pelo Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e no caso dos cursos na plataforma, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Portanto, é simples, www.cursosdovila.com.br. Claro que a nossa preocupação sempre é buscar informar sobre as principais notícias do dia. Tem muita coisa, falando da questão aí da Petrobras, né, a questão da mudança à força do presidente, mais um militar, esse processo de militarização do Estado brasileiro é evidente, é inquestionável, portanto, nem adianta a gente dissertar, nós já falamos sobre isso, portanto, não é uma novidade, infelizmente, não é uma novidade, e outras questões que o Bolsonaro quer tratar de economia com o seu conhecimento entre aspas, com o seu desconhecimento absoluto, né? Ou seja, a questão toda para ele, que se resume à administração do curtíssimo prazo, não é buscar um plano de recuperação econômica, está totalmente fora. Ele está pensando em 2022, na reeleição, se é que chega até lá. E por que eu digo se é que chega até lá? Porque eu sempre digo que temos de pensar na Constituição. Não faltam crimes de responsabilidade cometidos em pouco mais de 2 anos de presidência por parte do Jair Bolsonaro. Mas algumas questões hoje me chamaram a atenção. Uma delas, eu estou usando como fonte aqui o UOL, né? Diz assim: ele esteve em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde acompanhou a formatura de 419 alunos. Bem, eu já disse a vocês, recorde-se, e fui o primeiro a alertar, desde o ano passado, que ele, às sextas e sábados, ele fazia esse tipo de visita, né? Ou para policiais rodoviários federais, policiais militares, ou no caso das Forças Armadas, das 3 forças, em especial com o Exército. Portanto, isso não é uma novidade, o que é preocupante. Por quê? Porque ele está semeando, como eu alertei desde o ano passado, há meses, né, quebrar a hierarquia na estrutura das Forças Armadas. Ele quer ganhar o apoio dos jovens oficiais, caso não tenha, da alta oficialidade. É isso, preparando o que é a sua obsessão. Qual é a obsessão do Bolsonaro? O golpe de Estado. E tudo que tem ocorrido, né, vocês têm acompanhado, reforçam essa interpretação. Portanto, não é algo que você está imputando ao Bolsonaro o que ele não é. Não, 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 não. Nós estamos simplesmente apresentando o caminho do golpe de Estado. Se vai ocorrer ou não, depende dele e depende de nós. Dele, de conseguir essa articulação antirrepublicana, inconstitucional, e batendo, rasgando a Constituição e o Estado Democrático de Direito, e de nós, de resistência, né? De como a sociedade civil brasileira vai resistir a mais um ato de arbítrio, e foram tantos na história do Brasil republicano. O que ele lá disse? Você vai me perguntar. Então, vamos lá. Alguns acham que eu posso fazer tudo, continua Bolsonaro. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. Repito, anotem, né? Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. Continua. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Só aí está claro o compromisso dele com o golpe de Estado, né? E traindo a Constituição. E como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria, no célebre discurso de 5 de outubro de 88. Ou seja, está claro, mais claro que isso é a luz do sol do meio-dia. Observe, se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo.
E, apesar de tudo, eu represento a democracia brasileira. A democracia sempre aparece nas suas construções, nas suas frases, e nós temos várias. Lembre-se quando ele falou da questão dos jornais, que ele queria fechar os jornais, a Folha, o Estado e o Globo e o site antagonista, né, que seria o correto fechar, porém ele é um democrata. Então note que democracia, para ele, sempre tem um sentido negativo. A forma como ele quer agir, ele está amarrado pela democracia. O correto é fazer contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, contra o Estado Democrático de Direito, contra as liberdades democráticas, né? É isso, é o correto. Mas tem a democracia. Então, a democracia, para ele, não tem um significado positivo. Pelo contrário, o significado é negativo. É daquilo que impede dele fazer o que gostaria da forma, ao estilo bolsonarista. E quem é que está impedindo? Quem é o grande fator de impedimento de que ele caminhe mais celeremente, porque ele está caminhando mais celeremente para a ditadura? Volta à questão, o Supremo Tribunal Federal. Todos esses incidentes sobre a fala do ministro Fachin, né, toda essa discussão, né, que acabou dando depois na prisão, indiretamente na prisão do Daniel Silveira, nasce essa questão já do ano passado, quando o ministro Celso de Mello, de forma corajosa, enfrentou o Bolsonaro e apontou uma questão que nós concordamos e discutimos sempre no nosso espaço, da relação entre Bolsonaro e nazismo. Constituição de 1988 e a Constituição de Weimar de 1919. Ou seja, que os nazistas usaram da estrutura democrática do Estado republicano, né, da Constituição de Weimar de 19, de todos os valores democráticos, aquela estrutura para adentrar o Estado através do processo eleitoral, tomando o aparelho do Estado, nós estamos falando em janeiro de 1933, e aí impondo a ditadura, destruindo a Constituição de Weimar. O Bolsonaro tem esse mesmo percurso, ou seja, né, de usar tudo que determina a Constituição, e o Daniel Silveira, que é o Bolsonaro, foi interessante, né? Ele disse, usou expressões baixas, chulas, que não vem ao caso agora falar outra vez naquele vídeo de 19 minutos e 9 segundos sobre a Constituição, mas depois invocou a liberdade de expressão e invocou, inclusive, o Tratado de Direito Constitucional do ministro Alexandre de Moraes. Então, vocês percebam como eles agem? Eles agem dessa forma. E é muito claro, o terrível é que parece que alguns não querem ver, né? Que alguns não querem ver. Então, quando ele faz essa afirmação, é gravíssimo, porque ele está apostando no golpe de Estado. Continua. Veja, são 3 linhas. Nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês como o meu. Se é que alguns acham que não é desta maneira, é porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Meu Deus do céu! Ou ele já xingou, ameaçou, jogou os seus seguazes lá quando a imprensa ia cobrir a saída dele do Palácio da Alvorada, fez tudo aquilo, né? Ameaçou jornalistas. Isso, ele e seus seguazes, toda a caterva bolsonarista, né, que está na estrutura de poder. E ele, com a maior desfaçatez, nunca a imprensa teve um tratamento tão leal e cortês. Ou seja, ele não tem compromisso com a verdade. Como um bom nazista, como um bom fascista, ele não tem compromisso com a verdade. Então, isso acho que está bastante claro. Não cria dúvida, né? Só se a pessoa, né, que não quiser ver que o rei está nu. E o rei está nu, isso é evidente, é patente. Né? Então, ele aponta sucessivamente, numa semana tensa como foi essa, para desqualificar as instituições. E, no caso em tela, está muito claro, né? Atacar a democracia. E já que ele gostaria que fosse um outro regime. Ninguém tem a coragem, esses que passam pano, será que não tem coragem de perguntar para ele que regime ele gostaria de ter? Não é uma boa pergunta? Nas redes sociais, escrever para o Mandrião, né? Que regime, então? Se o regime democrático não serve, qual é o regime que ele gostaria de estar vivendo? Que seria a pergunta boa, não daqueles que recebem grana do Planalto para passar pano. Não, é pergunta de qualquer cidadão, né? A pergunta é apontar ao Bolsonaro, dizer o seguinte: senhor, Sua Excelência, qual é o regime que o senhor acha adequado ao Brasil e naquele regime que o senhor gostaria de ser presidente da República? Não é esse, porque ele já afirmou, mas afirmou também na semana passada sobre a questão da imprensa. Então, vocês percebam que, de forma sucessiva, ele desqualifica a democracia, o Estado Democrático de Direito e a Constituição. Não deixa dúvidas, não deixa dúvidas. Nesse sentido, ele está no seu projeto, que é o único projeto que ele tem, né?
golpe de Estado. E não pensa que é feito de forma atabalhoada. Não, ele está corroendo a estrutura hierárquica das Forças Armadas, comprando os alto-oficiais, embaixo correndo da hierarquia, né? Das 3 forças, em especial do Exército, insubordinando, e todas as 27 PMs hoje, das 27 unidades de federação, não atendem mais aos governadores de acordo com a lei, né? E tem essa liberação de armas com o intuito claramente de criar grupos armados milicianos a soldo do projeto nazifascista bolsonarista. Isso está claro, está evidente, e as declarações dele são sucessivas. Vamos destacar alguns pontos para vocês verem que não é exagero, vamos sempre pensar na questão analítica, não se perder na fumaça, que é típica dele. Essa questão da Petrobras, em grande parte, é fumaça, porque o que ele está olhando ali é o golpe de Estado, é o golpe de Estado. Ele falou algo sobre o Daniel Silveira, contra ou a favor? Vamos dizer que alguém dissesse não. Ele fez uma declaração dizendo que discordar do vídeo de 19 minutos e 9 segundos desse Daniel Silveira. Manteve o silêncio. Alguns achavam que o silêncio era uma questão tática. Não, é uma questão democrática que está sendo colocada. Não tem nada de questão tática. Ele, em momento algum, e nenhum ministro, especialmente aqueles que despacham no Palácio do Planalto, que é aquela caterva, né? Nenhum se salva ali, né? Nenhum deles teve a coragem republicana de vir a público, né? Vir a lume e dizer, o governo discorda do que disse o Daniel Silveira, o governo defende as instituições, o governo repudia o que ele disse e defende a harmonia entre os 3 poderes. Ninguém falou nada, e ninguém detectou isso, né? Ninguém falou nada. Segundo ponto do Bolsonaro, ele falou algo sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal dos 11-0, né, em relação à prisão do Daniel Silveira? Algum ministro, especialmente os ministros da Casa do Planalto, deram alguma declaração? Nada, nada, absolutamente nada, né? Disseram que isso, insisto, era uma habilidade, era uma genialidade. Não, ele e a sua caterva profundamente irritados com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E em relação a Daniel Silveira, comungando com todas aquelas, vamos chamar de ideias, inclusive com o linguajado típico do Bolsonaro. Quem assiste às lives sabe, e aqueles encontros que ele tem com seus seguazes fanáticos na saída do Palácio da Alvorada, né? Tudo os palavrões, xingamentos, etc. Tal. Ou seja, o Daniel Silveira é a corporificação do bolsonarismo. Ele não é um elemento extremista no bolsonarismo, não, porque o bolsonarismo já é extremista. Ele é a representação, é a tradução mais fiel do que significa o bolsonarismo, né? Essa naturalização da barbárie que nós assistimos com a maior tranquilidade, porque não reagimos, no sentido democrático republicano. Mais uma pergunta. O Bolsonaro falou algo sobre a decisão da Câmara dos Deputados, e a decisão foi 364-130. Ele falou algo? Não. Algum ministro da Casa falou algo? Também não. Também não. Silêncio absoluto. Ou seja, ficaram profundamente irritados com a decisão da Câmara dos Deputados. E viram que a tal base parlamentar que eles tinham não tem base nenhuma. Nenhuma. Ninguém ia votar com um sujeito apoiando, porque libertá-lo da prisão era apoiá-lo, avisando isso aos deputados do Partido Novo, o Partido Novo, que é a ala, a outra roupagem que o bolsonarismo usa, né? Que são bolsonaristas, são claramente bolsonaristas, ali não tem de liberal no sentido clássico, nada, ali tem de bolsonarismo, né? Veja as votações, os parlamentares que votaram são os parlamentares bolsonaristas, inclusive os do Partido Novo, que são bolsonaristas, né? Tem vergonha de ser, assume, né? Não tem nenhum problema. Comungam com o nazifascismo, o que vai fazer? Liberais e fancaria, né? Vocês são. Então, estou me referindo aos 8 parlamentares. A questão que se coloca, ele falou alguma coisa sobre a decisão da Câmara? Os seus ministros? Também não. Veja, ele ficou profundamente irritado. Veja como ele comunga com a destruição das instituições. Mais um fato. Ele falou algo sobre a invasão do Capitólio? 6 de janeiro? Falou? Os ministros da casa, que são aqueles que têm ação política, falou alguma coisa? Nada, nada. Por quê? Ele apoiou a invasão. O seu filho teve 2 dias antes na Casa Branca, 2 dias antes. E, evidentemente, todo mundo sabendo nos Estados Unidos que estava a manifestação planejada para o dia 6, e o que ocorreu, né?
se é que não for, o filho não levou algum recado do pai de apoio à manifestação que ocorreria 2 dias depois. É impossível que isso tenha ocorrido? Não. Por quê? Porque ele comunga do nazifascismo, comunga daquela turma, aquelas figuras, vocês viram as fotos? Aquela gentalha, aquela caterva, mas assim inacreditável. Não falou nada. Vamos lá. O Bolsonaro, nesse momento que nós vamos atingir dia 25 de janeiro, muito antes do que eu previa, 250 mil mortos. É provável que essa matemática macabra. Ele falou algo sobre a pandemia no sentido construtivo? Ele deu demonstrações que, olha, agora vamos enfrentar mesmo, que sem vacinação em massa não há recuperação econômica? Falou algo. Ele demonstrou, através de ações públicas, respeito às instituições, às recomendações dos protocolos das autoridades de saúde pública? Ele viajou pelo Brasil, onde a situação é mais grave, para dar solidariedade e ver o que estava acontecendo em loco e providenciar o que os prefeitos e governadores estavam solicitando? Também não. Ele ignorou, na live de quinta-feira dele, ignorou, ele ficou discutindo a questão da Petrobras, o diesel, né? Isso, ele passou grande parte da live falando nisso. Horas, como na anterior, era sobre a pesca de tilápia. É isso. Ou seja, ele, ao desqualificar as questões centrais do Brasil, que está levando à morte, ele é um assassino, registre-se, né? Ele é um assassino, de 250 mil pessoas, ele não está nem aí. A tragédia econômica que nós estamos vivendo, em 2020 viveremos, infelizmente, todo 2021, ele não está nem aí. Ele não consegue sentar à mesa com um pequeno grupo, de ter uma espécie de gabinete de crise, né? Convocar uma reunião que tenha a presença de governadores, ou no caso da saúde, com os secretários estaduais da saúde, fazer alguma coisa, fazer algo, ter a sensibilidade política, isso é sensibilidade política, ao menos, para não pensar na questão humanitária, que para ele isso não tem importância nenhuma. Também nada fez. Ele joga, e eu sempre tenho dito, com o agravamento da crise. O bolsonarismo só existe por causa de crise. No momento que a democracia estiver funcionando normalmente, com alternância de partidos, com discussões, com pleno funcionamento do Estado Democrático de Direito, no campo das ideias, grandes debates, não há espaço para o bolsonarismo. O bolsonarismo só existe por causa da crise institucional leve, mas que pode se agravar, que nós temos no Brasil e há alguns anos. Ele é produto disso, o bolsonarismo. Ele não é produto do regime democrático, não. Ele é o produto de uma turbulência política do regime democrático e ele adentra a cena política para destruir a democracia. Para destruir a democracia. Né? Ele vive disso. Ele não consegue ter, porque não é um partido democrático, conviver com a diferença, com as diferentes oposições, com o debate político, né, com a concordância ou com a discordância. Ele não consegue. Há um obstáculo epistemológico na ação política. Vamos pegar essa questão, adaptar. Na ação política, ele precisa do caos, do enfrentamento, da tensão, do medo, do ódio. O outro, para ele, é sempre alguém que deve ser morto. Não é acidental a liberação de armas, né? A constante liberação de armas. Não é acidental o seu desprezo por 250 mil mortos. Não é acidental o desprezo por os milhões, alguns falam em 20, 25 milhões, que literalmente passam fome. Tem reportagem hoje nos jornais mostrando isso, fome, não ter o que comer. Ele não tem qualquer relação de empatia. Para isso, pouco importa. E ele não teve ao longo de 30 anos de vida parlamentar. E não teve na breve passagem pelo Exército. Breve passagem pelo Exército, né? Porque você não pode contar o tempo que você está na escola preparatória, depois em Agulhas Negras. Se você retirar tudo isso, ele ficou 6 anos, 5, 6 anos no Exército, né? E que ele busca transformar num grande momento. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Eu tinha de cumprir, outro dia disse na live de quinta-feira, uma missão, eu ia com o sargento, não sei o quê, falou o apelido de um sargento, porque se quebrava o jipe, ele amarrava, e ficou horas, com minutos e minutos falando do sargento. Era uma missão. Né? Quer dizer, ele não entende. Bem, não é só ele nesse caso. Vai um pequeno parênteses, nós vamos rediscutir as Forças Armadas. Tudo isso vai passar. Vai passar, claro. Amanhã vai ser outro dia. Vai passar. Nós vamos rediscutir as Forças Armadas. A estrutura das Forças Armadas, o currículo das escolas militares e Forças Armadas para quê? 3 questões. Né? Do jeito que está,
A crise teve o lado positivo, vai mandar o Dr. Pangloss, né? Teve o lado positivo, mostrou que são as Forças Armadas. Não tem condições. Você acha que em um país sério, num exército sério, alguém seria general de 3 estrelas, o posto máximo da carreira, na carreira dele, Pazuello, né? Chegaria a general de divisão, porque na intendência não tem general de exército, chegaria a general de divisão? Ele não consegue articular, não é só a fala, não é o problema, como disse Arthur Lira hoje, que ele é um mau comunicador, não é isso. Não é um problema de comunicação, é de competência. Vocês imaginam esse homem que diz que é especialista em logística na Batalha de Stalingrado? Você imagina esse pessoal em 1942, na guerra? Vocês imaginam o Bolsonaro na guerra? Você imagina esse bando de generais na guerra? Almirantes, brigadeiros, vocês imaginam o que seria? É uma coisa de francaria. É uma piada, eles brincam de Forte Apache. É um negócio inacreditável. Né? É inacreditável. A FAB não tem cargueiro para levar em emergência equipamentos necessários às cidades que estão em situação calamitosa, não tem cargueiro. A Marinha tem um navio que não consegue patrulhar o litoral do Rio Grande do Sul, não é o litoral do Brasil. O Exército tem o Pazuello e toda a incompetência. Agora, tem muita gente ganhando dinheiro, né? É isso, nós vamos ter que discutir, mas vamos às Forças Armadas, né, quando passar, e discutir sério, não é no sentido panfletário, chavista, aquelas coisas, nada disso, vamos ter que discutir sério. Do jeito que está, não dá. Elas, durante 3 décadas, enganaram muita gente. Eu até imaginei que tivesse uma profissionalização. Estava redondamente enganado, redondamente. A questão que se coloca para voltarmos ao Bolsonaro e fecharmos a nossa conversa de hoje, e eu passei os jornais, passei blogs, li todos os comentários. A questão que se coloca é que o golpe está em marcha. Lembrai-vos de 1937. Lembrar dessa expressão que se consagrou em certo momento da história política brasileira no século passado. Lembrai-vos de 1937. Teria eleição em 38. Teria eleição em 38 para a sucessão de Getúlio Vargas. Seria eleição direta, porque a primeira, em 34, foi pelo Congresso, tal qual dispunha, está nas disposições transitórias da Constituição de 1934. Ensinar isso ao rapaz do Partido Novo. Capaz que ele não sabe nada, né? Comparou o Daniel Silveira com o Márcio Moreira Alves, ele é o Mário Covas, e o momento que vivemos a 1968. O rapaz seria reprovado, né, no ensino fundamental de história. Então, o que eu estou tocando nessas questões, que me parece que são fundamentais, é que o golpe está em marcha. Lembrai-vos de 37, a eleição de 38, tinha 2 candidatos, Armando de Salles Oliveira e José Américo de Almeida. Armando de Salles Oliveira de São Paulo, pela UDB, não é UDN, União Democrática Brasileira, e o José Américo de Almeida, escritor conhecido pela bagaceira, ex-ministro, naquele momento, 4 anos foi ministro da Aviação e Obras Públicas, o Armando de Salles era governador em São Paulo. Eram os 2 candidatos, né? O Zé Américo gosta de dizer que aí o discurso que ele fez na esplanada do Castelo, aquele "eu sei onde está o dinheiro", um dia até eu conto a história do discurso, foi o melhor discurso da história do Brasil, diz nas suas memórias. Bem, se foi ou não foi, não é essa a questão, só que a eleição não ocorreu de 38. Estava claro no cenário de 37 que não ocorreria. Eu estou alertando aqui a quem me acompanha, lembrai-vos de 1937. A conjuntura é outra, internacional, claro, né? Nós estamos vivendo uma outra situação. Aqui na década de 30 tínhamos stalinismo, União Soviética, fascismo, na Itália, nazismo, na Alemanha, franquismo, em plena Guerra Civil, na Espanha, salazarismo, em Portugal, e por aí vai, né? A conjuntura agora é outra, mas não significa que uma forma autoritária se descarta. Vide a Turquia, né? Que tinha um processo malemar, democrático, daquele jeito, e veja como está a Turquia hoje. Né? Podemos falar alguma coisa da Europa Oriental, passar pela Polônia, sem entrar na Rússia, passar pela Polônia. Portanto, não desconsiderem dessa hipótese. Lembrai-vos de 1937. Eu acho que estamos com golpe em marcha. E apresentei, não na base do achismo, mas de fatos e de forma analítica, que estamos caminhando para isso. O que pode interromper esse processo? Só a mobilização da sociedade civil, pressionando partidos políticos no Congresso, se mobilizando, apesar da pandemia. Ainda é tempo, mas o golpe está em marcha. Se você gostou dessa
e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 580 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Lembra, a última entrevista postada é de Ciro Gomes, acompanha, nós temos a penúltima foi da senadora Simone Tebet e a antepenúltima do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, né? E teremos várias entrevistas no decorrer da próxima semana, inúmeras delas que já estão certas, e da semana seguinte, idem, né? Vocês podem seguir pelo Twitter Vila Marco Vila, no Instagram @Marco Antônio Vila Oficial, e nos cursos, a plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursodovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!